É dia de cura, e eu sei que Deus vai fazer algo especial aqui. Eu tenho uma cola aqui, minha cola está toda grande aqui, mas não preocupa não, que a gente respeita o tempo. Você vai me dando toque aqui, porque eu não estou com o relógio aqui, não direitinho para eu saber o tempo. Você vai me cutucando assim, puxando, né? Irmãos, quem não me conhece, né? Eu sou a Edna Barbosa, eu sou neuropsicopedagoga e eu sou esposa do pastor Éder, e ele manda um abraço para vocês. Ele queria estar aqui hoje e não pôde estar, né, porque surgiu um imprevisto na última hora. Se preparou o dia inteiro, né, ele estudou junto com o João, com o pastor João, e para mim também foi uma alegria muito grande ver o João aqui. Na época que o João entrou para o seminário, eu trabalhava no Escriba, né, eu era secretária, depois eu dei aula no Escriba também, na escola. E aí eu me lembrei do João bem novinho. E vendo o João agora, que alegria, irmãos. Que coisa maravilhosa, né? E então eu quero te convidar a ler Gênesis 27, versículo 38. Eu estou com meus versículos tudo copiado aqui, por isso que eu não estou com a Bíblia aqui, tá? Mas está tudo prontinho aqui. Gênesis, capítulo 27, versículo 38. Amém? Enquanto os irmãos abrem a Bíblia, eu quero fazer um combinado para vocês, com as crianças. E com os jovens também. Eu quero falar para vocês, eu vou precisar falar algumas coisas com o papai e com a mamãe. E aí vocês me permitem falar, e depois eu vou deixar um recado para vocês, tá bom? No finalzinho eu deixo um recado para vocês, mas é um recado pequenininho assim, só para... Vocês me ajudam? Porque tem hora que a gente tem que falar as coisas para o papai e para a mamãe, não é assim? Então, eu sei que vocês vão me ajudar. E eu quero desafiar. Quantos jovens tem aqui hoje? Meninas e meninos, cadê os nossos jovens? Levanta as mãos aí. Isso, os nossos jovens. Eu quero te desafiar. Tudo que eu vou falar aqui, eu quero que fique plantado no seu coração como uma semente. E quando seus filhos nascerem, você vai fazer acontecer essa palavra. Em nome de Jesus. Amém? Gênesis 27, 38 diz assim: E disse Esaú ao seu pai: Tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Vamos orar. Senhor, nós declaramos o poder da tua palavra. Declaramos a graça da tua palavra, que é a semente que encontra lugar no nosso coração. Em nome de Jesus, nós declaramos que cada coração aqui é uma terra fértil para essa semente que vai ser plantada e que vai produzir a 30, a 60, a 100 por um. Palavra frutífera no coração de cada um, porque é a palavra do Senhor. E nós declaramos e repreendemos o ladrão da semente. O espírito que traz falta de entendimento, que traz confusão, nós mandamos embora e dizemos: sai, você não tem poder aqui, porque hoje o Senhor vai curar o nosso coração, em nome de Jesus, amém, amém. Quem conhece essa palavra, essa história de Esaú, hoje nós não vamos falar muito sobre essa história. Esse é um momento, esse texto que eu li, é um momento, depois você vai ler lá na sua casa, Gênesis 27, quando Esaú suplicava ao pai para abençoá-lo. Esaú clamava ao pai para abençoá-lo, porque o pai não tinha uma palavra de bênção para ele. E ele ficou desesperado. Eu tive a oportunidade em Israel, e uma das coisas que mais me impactou foi o túmulo de Absalão. Porque Absalão foi um filho que desonrou muito o pai, né, que desonrou muito Davi. E foi uma das questões que mais me impactou, porque para a cultura judaica e para a Bíblia, o pai, a palavra do pai tem uma importância muito grande na vida do filho. E quando eu passei diante do túmulo de Absalão, havia muitas pedras jogadas no chão e havia muitas ruínas. O dia que você for lá, vocês vão ter a oportunidade de ver. E amém?
Amém. E, naquele momento, eu perguntei por que tantas pedras. E eles disseram que, ainda hoje, alguns judeus passam diante do túmulo de Absalão e jogam pedra e trazem à memória que Absalão foi um filho que desonrou o pai, e não se faz assim em Israel. E isso, para mim, foi muito impactante. Hoje, nós vemos no Brasil, eu fico muito feliz e acho que demorou muito, nós vemos hoje uma validação da mulher, do papel da mulher. Há políticas públicas, né? Há um espaço, estamos dando voz à mulher, isso é muito importante, nós estamos tendo um espaço. Há uma preocupação com essa jornada dupla da mulher, mãe, mulher que trabalha fora, esposa, dona de casa, jornada dupla, tripla, né? Olha quantos papéis. E há uma validação nesse papel. Isso é muito importante, porque Jesus o tempo todo chamou a atenção para esse papel da mulher. E eu acho isso muito lindo, e isso precisava acontecer. E tem começado a acontecer aqui no nosso país. Mas não se valida um invalidando o outro. Eu tenho percebido que há um descaso, ou há uma invalidação no papel do pai. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Mas as mulheres vão pegar muita coisa disso que eu vou falar aqui. Qual a importância do pai no processo, no desenvolvimento de uma criança? Qual que é a importância? Na verdade, Deus tem chamado a minha atenção para sempre trazer um alerta para a presença do pai na vida da criança. A importância da presença do pai. Mas também a importância a efetivar esse poder dessa presença do pai a partir de uma participação efetiva. O que acontece é que, hoje, há muitos pais que ainda veem a participação, ou seja, o papel do pai só como alguém que chega em casa e que enche a despensa e que traz a provisão, isso é importante. Mas há um clamor no coração dos filhos sobre uma participação do pai na vida da criança. E o que tem se falado hoje, muitas vezes, é que o pai que faz, que participa, é um camarada bacana que ajuda em casa. Não ajuda, querido. Assume o papel de responsabilidade e não abre mão do privilégio que é participar da criação ou dos cuidados do filho, dos cuidados da criança. E é isso que é importante. Um dos primeiros conteúdos, quando eu comecei a fazer conteúdos na internet, se você for lá no iniciozinho, você vai ver, ou é o primeiro ou é o segundo conteúdo que eu postei lá, eu coloquei 2 fotos. Uma foto de um cérebro de uma criança que nasceu, que cresceu em uma casa, que está crescendo em uma casa, onde ela tem o afeto, o carinho do pai. E, do outro lado, tem a foto de um cérebro de uma criança que não tem afeto e carinho do pai, da mãe, que falta esse carinho. E, se você perceber, o cérebro da criança que não tem esse afeto, esse carinho, esse cuidado, ele é um cérebro que ficou diminuído. O impedimento do acesso, do afeto do pai na vida da criança, causa danos irreversíveis. E se causa um dano físico, porque você pode ver visivelmente o cérebro diminuído, imagine a lesão que não vai causar nas emoções. Fizeram uma pesquisa, mas antes de eu falar dessa pesquisa, deixa eu te contar uma coisa. Porque muita gente acha que não tem nada disso. Meu pai quando eu tinha 4 anos, meu pai morreu. E meu pai, eu me lembro até hoje, ele foi ao culto, eu fui com ele nesse dia, eu, minha mãe
e meu pai. A igreja era do lado da minha casa. Nesse dia, ele foi ao culto. Meu pai não era crente. Nesse dia, ele aceitou Jesus. Foi uma semana antes dele falecer. Meu pai, quando morreu, a gente não tinha o hábito de falar sobre isso com a criança, como ainda hoje fala-se muito pouco com a criança sobre a perda. E passaram-se 3 anos, eu fui para a escola. Quando eu cheguei na escola, amava a escola. Gente, imagina uma pessoa que amava a escola, era eu. Amava estar na escola. Eu preparava, eu me arrumava para ir para a escola 2 horas antes. Sério, 2 horas antes, eu almoçava, eu vestia a roupa, e eu ficava... E quando não tinha ninguém em casa, porque minha mãe teve que sair para trabalhar, porque meu pai tinha morrido, e nós éramos 9 irmãos, e minha mãe saía para trabalhar, e eu ia mais cedo para a escola, e ficava 1 hora na porta da escola, esperando a escola abrir. De tanta expectativa de aprender, de ver a professora. Era assim essa pessoa. E chegou o Dia dos Pais. No Dia dos Pais, a professora fez um quadrinho de gesso, branquinho assim, e nos deu o pincel, a tinta para a gente pintar. E aí ela começou a falar, vocês vão pintar, e vão dar de presente para o papai. E eu estou lá pintando, e vão dar de presente para o papai. Quando ela falou, vão dar de presente para o papai, eu parei. E me deu uma angústia. Criança sente angústia? Sente. Me deu uma angústia. Eu parei naquela hora e meus olhos lacrimejaram. E, naquela hora, eu ouvi uma coleguinha minha que falou para um outro coleguinha e disse assim, ela não tem pai. Caiu sobre mim aquela fala, ela não tem pai, como uma luva. Foi naquele momento que eu tive consciência e que eu lidei com a emoção. Eu não tenho pai. E eu comecei a chorar. Eu tinha 7 anos. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar. E eu chorava tanto que a professora chamou a cantineira e ela me levou para casa. Em casa não tinha ninguém, só meus irmãos, alguns irmãos. E eu fui para casa, continuar chorando, até conseguir lidar com aquela verdade. Eu não tenho um pai. E aí, minha mãe casou de novo, meu padrasto veio, assumiu essa figura paterna na minha vida, e foi muito bacana, meu padrasto, sensacional, sensacional, um respeito, um carinho, uma graça, uma participação. E meu padrasto chegou e tal, e quando se passaram 30 anos depois desse episódio, eu fui no encontro. Alguém conheceu aqui o encontro com Deus? Vocês conheceram? Pois é. Fui no encontro, na hora da ministração da cura. Olha eu lá, chorando, desesperada, a morte do meu pai. 30 anos depois. O que acontece é que nós não paramos para pensar nos danos irreversíveis que a falta do pai pode causar na vida de uma criança. Mas por que é tão importante hoje nós falarmos sobre a presença, e aqui eu quero chamar a atenção para a presença efetiva, para a participação do pai na vida da criança? E eu quero te contar, eu li algumas pesquisas, e uma das pesquisas que eu li, inclusive de uma professora aqui da UFMG, aqui da nossa cidade, aqui de Belo Horizonte, ela fez uma pesquisa, e nessa pesquisa haviam 2 grupos. Um grupo que tinha o pai em casa, mas era um pai que estava em casa, mas não participava da vida da criança, dos cuidados, do dia a dia. Do outro lado, tinha um outro grupo, o grupo das crianças que, como eu, até uma certa parte da vida, não tinha pai naquela casa. A mãe criava sozinha, a mãe cuidava sozinha, não tinha pai. Ou o pai tinha morrido, ou o pai tinha ido embora, abandonado, não tinha pai. Os resultados dessa pesquisa eram o seguinte, que tanto na criança que tinha o pai em casa, mas que não participava dos cuidados da vida da criança, não se envolvia,
ou do grupo que não tinha o pai, os resultados foram o mesmo. Quer ver? Eu trouxe aqui tudo para você, para te contar. Primeiro, uma baixa autoestima. Todos eles apresentavam baixa autoestima. Todos eles apresentavam maior potencial para gerar conflitos psicológicos, dificuldades de aprendizagem, transtornos mesmo de aprendizagem. Transtornos. E quando eu falo de transtorno, por exemplo, TDAH, transtorno do déficit de atenção, que é tão falado hoje, né? É um transtorno de aprendizagem, vai afetar a aprendizagem da criança. Né? Mas muitas crianças que são chamadas desatentas por causa do TDAH, às vezes elas não são desatentas. Elas são uma criança que não é atendida pelo pai. E aí a gente tem que pensar, é desatenta ou é desatendida? As crianças apresentaram maior potencial para gerar doenças psicológicas, doenças psiquiátricas, distúrbios de comportamento. E aqui é importante a gente lembrar que esses distúrbios de comportamento chamados, já ouviu falar do TOD, transtorno opositivo desafiador, depois, se não tratados, se torna um transtorno de conduta, se não, que é na adolescência, se não tratado, vai se tornar um transtorno de personalidade, que é na fase adulta, como a psicopatia, etc. Esses transtornos de comportamento são gerados no ambiente que a criança vive, pela ausência de uma participação efetiva da mamãe ou do papai. Mas vamos continuar aqui. Apresentaram baixo desempenho em teste cognitivo, uma maior probabilidade de repetir o ano escolar, um comportamento violento na escola, maior dificuldade em leitura, em matemática, problemas antissociais, ou as crianças ou eram muito agressivas ou eram muito apáticas. E uma outra pesquisa que foi interessante, essa foi feita na Austrália, com crianças da educação infantil, e eles perceberam que as crianças lá que tinham problema de obesidade, que a maioria delas, eu vou falar 90% delas, tinham problema, tinha ausência da participação efetiva do pai na vida das crianças. E aqui eu estou falando da figura masculina, porque a participação do pai, ela contribui, ou ela traz um equilíbrio tão grande na casa, que ela melhora a aprendizagem da pessoa, a aprendizagem da criança. Eu estou falando como pedagoga, como quem faz atendimento de crianças lá com transtorno de aprendizagem, ela melhora a aprendizagem da criança e o relacionamento familiar. E aqui eu quero chamar a atenção. Você já parou para pensar por que essa figura paterna ela é tão afetada? Por que essa participação do pai na vida das crianças, dos filhos, ela é tão afetada, é tão atingida? Por quê? E aqui, deixa eu ler Mateus 7, 9 e 10, diz assim: qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? E tem um outro texto que ainda vai falar que, se pedir um ovo, ele vai te dar um escorpião. Não tem essa tradução? Mateus vai falar assim, vai completar. Lá naquela região do deserto, tem um escorpião que ele tem o formato de um ovo branquinho, e ele é muito confundido, um escorpião branco. E o pão também, daquela época, não era um pão bonitinho hoje, igual a gente vê na padaria, né? Ele ia parecer muitas vezes com uma pedra. Mas eu tenho entendido que esse texto, Deus tem chamado a nossa atenção, não só para a generosidade do pai, para esse favor do pai, que não tem coragem de dar uma coisa ruim para a criança quando pede uma coisa boa. Mas também há uma coisa importante que a gente precisa pensar aqui. Que, às vezes, essa ausência camuflada de presença não é, muitas vezes, um escorpião na vida da criança? Que, ao invés de fazer bem, tem feito mal, mas há uma cultura, há uma mentalidade, há uma crença que diz que o pai não precisa participar
dos cuidados da vida da criança, do dia a dia da vida da criança. Há uma crença que tem perpetuado e tem passado de pai para filho e tem passado por gerações. Mas tem deixado muitos danos. E, então, o que eu trouxe para a gente falar hoje? De uma forma simples, mais resumida. O que eu trouxe para a gente falar hoje? Eu trouxe pelo menos três efeitos fundamentais para marcar a sua história, para marcar a sua vida. 3 efeitos fundamentais da presença do pai na vida e no desenvolvimento da criança. E aí, por que falar no desenvolvimento da criança, Edna? Porque existem crianças que sentem tanto a falta do pai, que ela começa a ter problemas até físicos, começa a ter desinteresse, afeta o apetite, afeta a coordenação motora, a tonicidade motora. Existem crianças que não conseguem se firmar, se fortalecer. Afeta a aprendizagem. E muitas crianças perdem a vontade, o sentido da vida. E aqui, queridos, então, o primeiro efeito da presença do pai na vida da criança é que a criança aprende a se relacionar consigo mesma. Guarde aí, primeiro efeito, a criança aprende a se relacionar consigo mesma. A criança, nessa hora, a partir da presença do pai, ela se vê como indivíduo. Como é que é isso, Edna? A criança, quando nasce, ela nasce atrelada à mãe, não é isso? Está lá no útero. E a criança, quando nasce, ela ainda se percebe assim, não como indivíduo completo, sozinho. Ela é alguém a partir dessa mãe, não é? Tudo a partir dessa mãe. Aí o pai chega. O pai chega e ajuda a mudar esse vínculo que era de um jeito com a mãe, a mudar essa formatação, porque os vínculos sempre vão ser rompidos ou vão mudar o formato. Isso vai acontecer. O que a gente precisa pensar no vínculo é que um vínculo rompido, ele pode causar danos emocionais. Por quê? Porque o vínculo é responsável pela segurança emocional da criança. Então, quando os vínculos são rompidos, vai dar aí uma instabilidade na criança. Mas, nesse momento, quando a criança nasceu e há esse rompimento, quem é que aparece aí? Tchananã, o pai. O pai vem e traz esse amparo, essa completude para a criança e se apresenta como esse outro. E, a partir desses cuidados, dessa atenção, dessa presença, a criança começa a se perceber como indivíduo. Espera aí, eu não sou tão... É lógico que um bebê não vai falar assim como eu estou falando, né? Eu não sou atrelado, eu sou alguém nesse mundo. E ele vai perceber isso a partir dessa outra pessoa que vem e que se faz presente na vida dessa criança. Dessa outra pessoa que vem e participa dos cuidados na vida dessa criança. E aqui ele aprende a se relacionar consigo mesmo. A criança vai aprendendo a se relacionar com os seus sentimentos, com as suas emoções. Vai aprendendo a se relacionar com a sua birra, com as suas frustrações. Quando o pai chega e vem com aquela voz, né, de trovão, diz: por que está chorando? E aí o menino, não é? Então, o pai chega trazendo essa percepção de sujeito. E ele vem dar uma estrutura significativa para essa criança. Então, perceba a presença do pai trazendo uma identidade para a criança a partir dele mesmo. A criança se vendo como indivíduo a partir do pai. E aqui, o que eu quero chamar a sua atenção? Que muita gente fala assim, não, mas a criança já nasce com essa personalidade. A personalidade que a criança nasce é só 30%. 70% é formado no ambiente que a criança vive. Quando a gente fala do ambiente, nós estamos falando da referência. Referência é o modelo. Eu perguntei no projeto social esses dias, o que é referência para você?
Aí ninguém sabia falar. Eu falei, é um modelo. Aí as meninas e os meninos falavam assim, igual a Gisele Bündchen. Igual a Gisele, é modelo que vai na passarela, que é bonita. Falei, não deixa de ser um exemplo. Porque, a partir daqui, quem é que não quer ser igual a Gisele? E o pessoal quer cortar o cabelo e desfilar igual a Gisele. E receber o salário da Gisele. Não é assim? Ela se torna uma referência. Em casa, o pai, nesse momento, ele é uma referência, um modelo para a criança. E eu vou te falar uma coisa para você nunca esquecer. Ter uma referência masculina, uma referência de pai, é uma necessidade básica da criança. E aqui, então, queridos, nós vamos, então, para o segundo efeito impactante da presença do pai, da presença efetiva do pai na vida da criança. E o segundo efeito é que a criança aprende a se relacionar com as outras pessoas. A criança, se percebendo como indivíduo, ela começa a entender que existem outras pessoas também. Espera aí, existe o outro. O pai, quando entra em ação, ele, na verdade, ele é aquele que sai para fora e volta. Ele sempre volta, porque ele ama. Então, ele está ali. Ele ensina a criança a se relacionar com as pessoas, com o mundo, a partir desse ir para fora, de ensinar a criança a ter uma vivência com a comunidade, com a igreja, com a sociedade. O pai vem fazendo isso, principalmente nesse momento quando a mãe está debilitada, ou então cuidando de tantos afazeres, ou fazendo tantas tarefas, e o pai entra em ação. O pai é o primeiro amigo do menino, é o primeiro amor na vida da menina. Então, o pai é esse outro que faz com que a criança entenda que existe uma outra pessoa. Eu preciso aprender a me relacionar com essas outras pessoas. E a ausência, ou esse pai, quando ele não tem esse efeito, o dano é como se fosse uma mutilação. Eu tenho alguém que eu amo, que é importante para mim, mas que não participa da minha vida, que não demonstra interesse. E o sentimento da criança é: eu não sou amada pelo meu pai. Meu pai não me ama. E assim ela vai desenvolvendo esses problemas, esses danos na sua personalidade a partir dessa ausência. E a criança, nessa lacuna, ela começa a buscar apegos. E ela vai se apegar, ou em presentes, ou em brinquedos. Já viu criança quando se apega numa coisa e não solta de jeito nenhum? Pode ser porque um vínculo está rompido ali. Às vezes ela procura e se apega em outras pessoas. Ela vai buscar um apego, vai buscar algo para substituir, para preencher essa privação dessa relação afetiva com o pai que não está acontecendo, que está faltando. E a gente precisa ter essa atenção. E como é que a Bíblia vai falar? Deuteronômio 6, 7, 9 vai dizer assim. O texto todo vai falar sobre o ensino bíblico e vai falar assim, olha, e essas palavras que hoje eu te ensino, tu as ensinarás a teus filhos e dela falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando, levantando, ou seja, para uma vida social. Leva a criança para uma vida social, para um relacionamento com as pessoas, apoiado na palavra, no ensinamento. E aqui, então, a gente vai para o terceiro efeito. O terceiro efeito impactante da presença efetiva do pai na vida da criança é que a criança aprende a se relacionar com Deus. Porque Jesus apresentou Deus como Pai. A Bíblia apresenta Deus como Pai. Salmo 103, eu anotei aqui, no Salmo 103, versículo 13, diz assim: como um pai se compadece do seu filho,
Assim o Senhor se compadece dos que o temem. A referência aqui não é assim. Como Deus é pai, você seja um pai também. É assim que está escrito? Como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Agora, como relacionar com Deus sem um pai? É um desafio muito grande. Nós precisamos romper com muitas estruturas, e aí, graças a Deus, que o Espírito Santo vem e nos ajuda. E nos ajuda nas nossas fraquezas. Como relacionar com Deus, com esse pai frágil, né? Com esse pai que não dá conta, que é volúvel, que é instável, que um dia está aqui, outro dia não está, que quer tirar a criança da mãe para a avó criar, porque por ali ele vai estar olhando. Já não bastou o pai não estar convivendo com essa criança, ainda vai tirar da mãe. Como relacionar com Deus, querido? Quem vai representar a figura paterna para essa criança que está na sua casa? Olha a responsabilidade. Você é a representação da figura paterna de Deus nessa terra. Você é o modelo. Você é o exemplo. Se a criança tem em casa um pai que está em casa, que participa, que até compra um presente, mas que não, um pai que está em casa, que até compra um presente, mas que não participa da vida da criança, ele é um pai distante. E a criança vai entender Deus como um Deus distante. A criança vai entender Deus. Deus está ali. Eu sei que Deus está ali. Mas quando eu oro, parece que a minha oração não passa desse teto. Quando eu oro, parece que Deus está tão longe que não está ouvindo a minha voz. Parece que Deus quer ouvir todo mundo, mas não quer me ouvir. Não é Deus que está distante. É a representação de paternidade sua que está distorcida. E é isso que precisa mudar. E aí eu quero te apresentar o Deus que não é um Deus distante. Mateus 1:23 diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. É um Deus que convive. É um Deus que está no dia a dia, que participa de tudo, que pega no colo, que abraça, que acaricia, que ouve, que olha nos olhos quando a gente precisa desse olhar. O olhar do pai acalma a criança. É um Deus que convive. E ainda mais, Mateus 28:20 diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu estou com você até o fim. Você já falou isso para o seu filho? Filho, eu estou com você até o fim. Eis que estou convosco. Ainda diz mais, no início diz, ensinando-os. Eu cresci numa igreja. Quantas vezes no ministério infantil eu escutei um pai falando assim: não, essas coisas da Bíblia, essas coisas de Deus e tal, é com a mãe dele, é com a mãe dessa criança. É ela que ensina em casa. Não é assim? Quem é a referência da paternidade de Deus nessa terra? Quem é a melhor pessoa para falar de um Deus que é Pai amoroso e presente? Mas você quer terceirizar, então terceiriza. A gente quer dar esse privilégio para outras pessoas, então a gente dá. É isso que você quer? É isso que nós queremos?
Não, 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 não é isso que nós queremos. Jesus nos ensinou a orar, Pai Nosso. Pai Nosso. E o desafio hoje, o desafio para nós hoje, para nós todos aqui, é sairmos do papel de espectador e assumirmos. Espectador, aquele que está só olhando. Chega na casa, deita no sofá, cruza as pernas, né? E fica lá tranquilo. É sair do papel de espectador, enquanto a casa está virando de cabeça para baixo, né? A presença do Pai traz tranquilidade para o lar, traz segurança. Organiza as coisas quando o Pai se faz presente. E o desafio hoje é sair do papel de espectador e assumir o papel de protagonista nessa paternidade. O protagonista é o papel principal. E Deus está nos chamando hoje para isso. E aí você me pergunta, Edna, como é que eu vou fazer isso? Porque alguns de nós vai ter que recuperar um tempo perdido. Outros não, outros já estão no caminho. Glória a Deus! Mas alguns vão ter que recuperar o tempo perdido. Eu vou te falar duas coisas. São duas frases, praticamente, para você recuperar o tempo perdido. Primeiro, cuidando. Assuma o papel de quem cuida. Lembrando que o cuidado é uma garantia de sobrevivência da criança quando você faz parte do cuidado da vida da criança. E lembra que cada cuidado que você tem com a criança, o cuidado, é um vínculo que é formado, que é fortalecido, e é uma criança que vai tendo cada vez mais segurança, autoestima e saúde emocional. E saúde espiritual. Porque tem um pai lá que representa Deus. Tem um pai que traz Deus para essa casa. E segundo, assuma o papel de agente ativo na contação de histórias na vida da criança. Edna, pelo amor de Deus, você falou isso tudo para falar que eu tenho que contar história? Tem. Eu estou chamando os pais para contarem história. Jesus lançou mão das histórias como a principal metodologia dele de ensino. E ele usava as histórias, usava as parábolas, contava histórias para ensinar verdades, para transformar vidas. A contação de histórias é tão poderosa, que um dia eu fiquei assim, eu fiquei tão desbaratinada que eu fui fazer neurociência só para entender o que acontece no cérebro da criança quando ela ouve história. Eu queria ver o cérebro da criança lá ouvindo história. Amados, você não tem noção. Aí eu criei o curso Pais Melhores, Melhores Filhos, e tem uma parte inteira só para o pai e para a mãe, para aprender a contar história, para contar história para o filho, para entender o efeito da contação de história no filho. A criança que ouve histórias adquire memória afetiva. Quanto mais memória afetiva da infância, adulto saudável. Equilibra a vida emocional. Através das histórias, você traz saúde emocional e você trabalha a personalidade da criança. Através das histórias. Depois a gente volta para falar de história, né? Mas o que acontece é que hoje a gente está chegando aqui no finalzinho, a gente vai orar agora, e aí algumas pessoas me perguntam, e aí? Não tem o pai lá. E aí? Você sabia que pode haver uma substituição? Escolha alguém, o avô, o tio, uma referência masculina. Gente, lá na igreja, o pastor é pai e avô de tanta gente. De tanta gente. É uma referência de cuidado, de paternidade, de carinho, de afeto. É uma referência. É preciso que haja uma referência assim na vida da criança. É preciso que haja. E você sabe o que vai acontecer? Espera aí, deixa eu falar para vocês, crianças, rapidinho, para a gente orar, tá? Sabe o que vai acontecer? Não vai dar tempo de contar a história hoje.
né? Porque já está ficando tarde. Mas deixa eu te contar uma coisa, é porque hoje Deus determinou que quem vai contar a história hoje é o papai. Quando chegar em casa, é o papai que vai contar a história. É ele que vai contar. Ou o vovô, ou o tio, né? Ou a mamãe que vai pegar lá o livrinho, vai contar, vai ler a história. Né? São eles que vão fazer isso. É porque o tempo não vai dar mais tempo, mas a gente vai orar. O que eu quero chamar a sua atenção é que você está entendendo agora? Porque há uma investida tão grande no mundo espiritual contra a figura paterna, contra a sua função paterna, contra o seu papel como pai. Você está entendendo agora que há uma questão espiritual? Hebreus, não vamos falar com o apóstolo Paulo, que a gente, né, não pode dizer que o apóstolo Paulo escreveu o livro de Hebreus. 12:10, o apóstolo diz assim: nossos pais nos disciplinavam por curto período de tempo, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Até a disciplina do pai vai te conduzir para esse caminho da santidade com Deus. Mas eu acho que está na hora da gente orar e pedir a Deus para nos ajudar a recuperar esse tempo. Feche os seus olhos. Tinha um menino bacana aqui no teclado, gente. Eu estava só observando. Ah! É ele! Deus abençoe. E agora eu quero que você feche os olhos. E nós precisamos orar, e eu quero que você comece a orar. E a palavra certa é perdão. É começar a pedir perdão a Deus. Comece a falar com o Senhor. Talvez você está aqui e está lembrando da sua criança que você tem tido tantos problemas, chamado sempre na escola, porque a criança está tendo problemas, apresentando problemas, que ele tem um transtorno, que ele é uma criança desatenta, mas, na verdade, ele pode ser uma criança desatendida. Porque a criança não consegue lidar com a emoção da ausência, da sua ausência, da sua distância, da sua omissão. Então, a gente precisa começar a pedir perdão a Deus. Perdoa, Senhor. Porque talvez lá, no dia do nascimento dessa criança, você não estava lá. Ou durante a gestação, essa criança não ouviu sua voz para nascer, já percebendo a voz do papai. Porque muitas vezes, essa criança queria tanto que você trouxesse ela para a igreja, mas você não estava disposto. A mamãe leva, a mamãe conta a história, a mamãe lê a Bíblia, a mamãe ora para almoçar. E está na hora de pedir perdão. Peça perdão a Deus. Muitos aqui vão precisar desconstruir a referência de pai que deixaram na vida de seus filhos. E às vezes eles vão ter que desconstruir a referência de pai que eles têm na sua própria memória. Porque eles também têm a referência de um pai distante, de um pai ausente, de um pai cruel, de um pai que se apresentava para bater, para espancar. Qual é a memória de pai que você tem? Qual é a lembrança? E às vezes você tem dificuldade de transmitir para o seu filho o carinho, o afeto, porque você não recebeu também esse carinho, esse afeto. E é por isso que o Espírito Santo está aqui. Para curar o seu coração. Para mudar essa imagem, essa memória que você tem do Pai. Para perdoar o seu pai que não tinha também o afeto, o carinho, que não tinha também condições de te dar. E hoje você está no papel dele. E aí você tem condição de entendê-lo melhor.
Há muitos pais aqui que não conseguem demonstrar afeto para os seus filhos, que não conseguem ter tempo com os filhos, porque o pai não tinha tempo com eles. E no coração eles acham que é injusto. E você precisa pedir perdão a Deus. E o Espírito Santo está aqui para te curar. E Ele está falando no seu coração. E Ele está trazendo algumas memórias na sua mente. Tem umas memórias da infância vindo. E isso é importante. Memórias da infância, adulto saudável. E algumas memórias Deus está trazendo para te curar, para te capacitar, para te habilitar a ser a referência de pai nessa terra. A ser a referência, a ter um coração paterno como Deus tem. Peça perdão a Deus e peça que te ajude a sair do papel de durão. Daquele que só entra em ação para corrigir, para bater, para... E quantas vezes você pesou a mão? Porque você entendeu que tinha que ser assim. Mas não é assim que Deus ensina. Não é assim que a Bíblia ensina. Quantas feridas e quanto coração está sangrando aqui hoje. Mas Deus está te chamando, Deus está te convocando para assumir a paternidade da criança que Ele colocou sobre a sua responsabilidade. O Espírito Santo vai te habilitar para transmitir afeto, dentro das suas condições, para transmitir afeto, para olhar nos olhos, para ensinar, para educar, para sentar à mesa junto. Há muitas crianças debruçadas e apegadas no celular porque falta um pai presente. Há muitas crianças ouvindo lorotas de pessoas na internet, de pessoas falando sobre a personalidade delas, falando sobre a sexualidade delas, porque falta um pai presente. Peça perdão ao Senhor agora. E se livre agora, em nome de Jesus, dessas memórias negativas. Para ser o melhor pai do mundo. Levante-se agora, em nome de Jesus. Fique de pé. Espírito Santo de Deus, levanta as suas mãos agora. Levanta as suas mãos. Você já pediu perdão ao Senhor? Você vai ter um momento de pedir perdão para o seu filho, para a sua esposa. Você vai ter esse momento, mas agora levanta as suas mãos. Deus, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que segura essas mãos agora, Pai. Que estão levantadas aqui muitas, pedindo socorro e clamando, é um coração em clamor ao Senhor, pedindo cura, pedindo força, pedindo para ser restaurados. Hoje Deus abriu algumas feridas para derramar um óleo de cura, para curar. Porque hoje é dia de cura. Eu creio no Deus que cura, no Deus que restaura. E eu decreto sobre cada coração, sobre cada vida aqui, a restauração da paternidade. Eu declaro sobre cada vida aqui a revelação da paternidade de Deus. Há muitos aqui que disseram a vida toda: minha mãe foi mãe e pai. Mas hoje Deus está te curando disso. Porque você falou muitas vezes isso para esconder a dor do seu coração pela ausência do seu pai. A sua mãe fez de tudo e podia fazer de tudo, mas ela não podia tirar a dor, a ferida do seu coração. Porque isso é só você e Deus. E o Espírito Santo está curando agora cada coração. Está curando agora, em nome de Jesus. Está te dando essa dor. Está sarando essa ferida, um bálsamo em Gileade.
Há um bálsamo sendo derramado no seu coração, na sua vida. Há um bálsamo sendo curado, trazendo cura no coração daquele que perdeu o pai, daquela que perdeu o pai. Há um bálsamo de cura sendo derramado no seu coração. Em nome de Jesus, nós declaramos cura em favor do Senhor. Eu declaro que a sua vida nunca mais será a mesma. E para selar esse momento, eu te convido a aplaudir ao Senhor, agradecido pela restauração e a cura que Ele está trazendo sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe. Amém. Aleluia, glória a Deus. Pastor, queridos, muito obrigada por esse privilégio, por essa bênção de estar aqui com vocês. Irmãos, vamos orar pela Edna. É uma bênção. Irmãos, a gente ouve uma palavra dessa. Quem é pai aqui? A gente fica assim, primeiro momento, a gente fica, Jesus, eu preciso me dedicar mais. Eu preciso. Não posso perder meus filhos. Primeiro momento esmaga. É Hulk. Mas o segundo momento é para nos encorajar. É para a gente sair daqui com sangue nos olhos, dizendo assim, eu vou ser um pai melhor. Amém, queridos? Edna, você tem um curso? Pais melhores filhos. Irmãos, a gente podia conversar, lógico que a gente vai conversar depois com a Edna e fazer esse curso aqui. Quem topa? Dá um glória a Deus. Aí, ó, já só falta marcar o dia agora. Irmãos, contar a história, estar presente, tantas coisas que a gente não pode perder. Papai, em nome de Jesus, você sai daqui assim ardendo, eu quero. A gente tem um grupo, vem cá, meu amor, vem cá, Tássia quer dar uma palavra? A gente tem um grupo, Edna. Tássia e a Ellen, elas fazem um discipulado com algumas juniores de idade de... A idade, amor? De 11. E aí os pais, os homens, eu vinha trazendo Tássia, e os pais delas vinham também. E eu disse assim, a gente precisa reunir, já que a gente está aqui, vamos formar um grupo, chama ABA. E a gente tem conversado sobre isso, a gente tem conversado, de 15 em 15 dias, a gente tem conversado sobre essa. Uma das pesquisas que me deixou chocado, foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos, que diz que a média dos pais entrevistados, que eles dedicam às crianças, por dia de 42 segundos. Você já imaginou dar 42 segundos por dia para a sua criança? Deus nos guarde, Deus nos livre. Eu creio que nessa noite foi noite de cura, amém, irmãos? Realinhamento, e com certeza essa palavra nos abençoou muito, Edna, em nome de Jesus. Nós vamos orar pela Edna também. Gente, antes de nós orarmos, eu queria dar um testemunho aqui. Nós lá em casa temos o compromisso de todas as noites revezarmos quem vai contar a história. É um hábito nosso. Eles ouvem histórias desde os 2 aninhos, 1 aninho. É um hábito. Mas, irmãos, eu não consigo competir com o pastor João. Porque a gente escuta as risadas dos meninos lá da sala. Porque ele tem uma mente muito criativa. E ele cria umas personagens, Edna. Eu falo com ele assim, você tem que escrever livros infantis, amor. O Senhor Mochileiro foi um personagem que durou uns 2 anos. O Menino Pentecostal durou acho que uns meses. Mas o Juquinha já vai para mais de 2 anos. E semana passada ele falou assim, gente, vamos encerrar a história do Juquinha, porque toda noite tem um novo capítulo. E o Dani falou assim, papai, o Juquinha não vai morrer nunca, ele vai ser igual o Caiu. Eu tenho só 4 anos, ele sempre vai existir. Irmãos, eu quero dizer para você o seguinte,
eu não fico enciumada. O Dani é muito franco comigo. Ele fala assim: mamãe, eu te amo. No dia que você vem contar a história é bom. Mas no dia que é o papai... Mamãe, parece que o papai planejou a história por anos. Mas ele cria na hora. Mas eu quero dizer que ele não é mais bem-aventurado que você, papai. Você também pode fazer isso pelo seu filho. Ah, mas o meu filho já cresceu, o meu também. Mas quando ele avisa que é ele que vai contar a história naquele dia, ele está conversando comigo na cozinha, ele sai correndo como ontem. Ele fala: mamãe, eu tenho que ir, porque eu não posso perder o Juquinha hoje. Então eu quero te encorajar também nessa noite. Puxa de dentro de você alguma coisa. Que tem sim, não é só livro feito não. Tem alguma coisa que Deus colocou dentro da sua vida e que vai abençoar muito a vida do seu filho. Eu quero te honrar, amor, por ser esse pai que abençoa os nossos filhos. A gente tem que honrar. Olhe para o seu marido aí que abençoa o seu filho. Que às vezes diz assim para você: meu bem, você hoje tem Vale Night. Vai sair com as suas amigas. Agradece o seu marido. Dá um beijo nele. Aqui não é pecado dar beijo, não. Dá um beijo nele agora. Fala para ele: ô meu bem, obrigada por você sair com os nossos filhos. O pastor João lançou um desafio para os pais lá do discipulado, né? Quem cumpriu o desafio do sair com o filho? Levanta a mão. Né? Eles foram desafiados. Nesses 15 dias você tem que sair sozinho com seu filho. Não foi assim, Marcelo? E aí o Marcelo dava um testemunho, o pastor João me contou um negócio. E aí ele falou assim: eu chamei a Emily e falei: Emily, a gente se arruma que a gente vai sair. Ela achou tipo que ia sair para fazer supermercado. Quando eu disse: não, eu vou sair com você. Eu e você. E aí eles bateram papo, tomaram sorvete, lancharam, foram no shopping. E ela ficou assim: mas era para sair comigo, né? É só comigo, é com você. Gente, faz toda a diferença. Sabe, lá em casa o Dani tem amigos. Mas quando saem os Avengers, o X-Men, os Vingadores, ele fala: bicho, eu não posso ir com você, porque é meu compromisso ir primeiro com o papai. Então você pode fazer isso com seu filho também. Se for menino ou se for menina. Então eu quero orar pela Edna, mas eu quero orar por você, papai. Porque nós vamos ouvir muitos testemunhos de papais saindo com seus filhos, de papais contando história para os seus filhos, de papais deixando a mamãe em casa e dizendo: nós dois vamos dar um rolê. Você crê nisso? Amém. Então vamos, levante suas mãos, vamos abençoar a vida da Edna. Eu já queria chamar a Cláudia aqui, que ela tem um mimo para entregar para a Edna. Vem cá, Perlinha. Vem cá, Lelê. Nós também queremos honrar a Helenice, a Perla, a Cláudia, que são as responsáveis pelo departamento infantil, que abençoaram em meio à pandemia. O que nós vamos fazer? Não pode brinquedo, não pode muvucar, não pode aglomerar. E elas pensaram: vamos fazer algo que alcance todo mundo. Vamos aplaudir a Deus pela vida delas? Vem cá. Eu vou até sair de perto para a Suelane tirar uma foto delas três aqui, ó. Que elas são bênção na nossa história, na nossa igreja, na nossa vida. Tesouros que o Senhor colocou aqui nessa igreja. Irmãos, a Helenice, ela vem lá de Ribeirão das Neves. Só porque ela disse que não queria abrir mão de estar aqui e nem queria entregar o cargo do departamento infantil, que ela quer fazer com honra. Vamos aplaudir a Deus pela vida da Helenice. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém. Edna, você é tesouro de Deus para a igreja nessa noite. Nós queremos abençoar a sua vida. Levante suas mãos. Pai querido, nós queremos orar pela vida da Edna. Senhor, eu sei que tanta graça o Senhor tem derramado sobre ela. E como nós fomos enriquecidos nessa noite. Nós pedimos que a mesma unção que o Senhor tem liberado ao longo desses anos venha, Senhor, sendo gerada cada vez mais abundante sobre ela. Em tudo que ela fizer, dá sabedoria, dá criatividade, dá unção, capacita, abre portas de oportunidades, leva a Edna para onde o Senhor quiser, nos quatro cantos desse mundo como o Senhor tem feito. Que a sua vida seja como uma flecha que acerta o alvo e alcance muitos corações de muitos pais, de muitas mães e de muitas e muitas crianças.
Nós a abençoamos com toda a sorte de bênçãos. Que venha um tempo de grande abundância e provisão sobre a vida dela, do pastor Éder, das suas filhas. Toda a sua família seja lembrada do Senhor nessa hora. E que o Senhor estenda a tua forte mão para as abençoar. E para abençoar a Edna, Senhor. Abençoamos a Cláudia, a Helenice. Abençoamos a Perla. Continua capacitando, ungindo e fortalecendo as tuas filhas. Abençoa as nossas crianças, Senhor. Nós oramos pelo livramento das nossas crianças. Que a mente delas, Senhor, seja completamente guardada pelo teu poder. Que a tua palavra germine, frutifique. Que haja uma experiência profunda e pessoal com teu Espírito. Que elas sejam, Senhor, livres da corrupção desse mundo. Livres da influência, Senhor, do mal. E guardadas como um luzeiro, como um forte referencial na sua geração. Nós, como igreja Hebron aqui em Chácaras, as abençoamos e declaramos que elas são ensinadas do Senhor, que nós não tivemos filhos para calamidade, mas que todos eles estarão conosco, porque nós não trabalharemos inutilmente, Senhor. Muito obrigada pelo privilégio de tê-las aqui, e nós nos comprometemos com o Senhor de educá-las no temor do Senhor, nos caminhos do Senhor, e declaramos, ó Deus, que até quando elas envelhecerem, não se desviarão. E os filhos que estão longe, nós clamamos por eles, que eles sejam atraídos, Senhor, em nome de Jesus, para que estejam perto, muito perto, de volta para a casa do Pai, em nome de Jesus. Vamos dizer amém? Glória a Deus. Então, gente, quanto carinho nas palavras da nossa pregadora, né? Pregadora, pedagoga, preleitora, ela é tudo ouro. Ela é maravilhosa, ela é escritora, tanto de ouro, né? E como eu estava conversando ali no cantinho com a professora Luciene, você já é de casa, eu senti que você é de casa, por 2 motivos. Primeiro, tanta clareza para falar de um assunto tão pesado como as pregações da Tárcia. Tão claras, né? E tanto carinho na hora de puxar a nossa orelha com palavras tão doces, igual o nosso pastor. Então, assim, você é de casa, você está aqui, ó, no meio dos nossos pastores. Assim, foi um prazer, uma honra te receber aqui hoje. Foi um prazer te conhecer, você é uma menina de Deus, tá, amor? Amém, amém, glória a Deus. Queridos, vocês podem sentar só mais um minutinho. Nós vamos fazer um momento Sim, eu vou deixar você falar isso. Nós vamos fazer um momento aqui da gente registrar, bem bacana esse momento. Por isso eu quero convidar as crianças aqui na frente, mas espera aí, muita calma nessa hora, porque a gente precisa organizar o cenário aqui. Eu vou pedir a ajuda dos professores, e quem vai vir primeiro aqui para nós fazer uma foto bacana, vai ser os juniores. Todas as crianças que estão aqui, junior, de 9 a 12 anos. Aí a gente vai se organizar no fundo aqui. E logo depois dos juniores, pode vir os primários, que são os maiorzinhos, que não dá muito tumulto, né? Os primários são de 6 a 8 anos. Podem vir subindo, vocês são bem-vindos, a nossa foto vai ficar linda. E depois o pastor ainda vai orar mais, abençoar. Pode ficar no fundo aqui, viu, Yuri? Aí os juniores mais no fundo, que vocês são os grandões da Rede Kids. Os primários mais na frente um pouco e os menores. Pode subir aqui, professores, para a gente organizar a nossa foto para ficar bem bonita. Glória a Deus, que bênção. Aí os primários já estão finalizando.
pode vir os primários. Os primários é de 6 a 8 anos. Quem tem de 6 a 8 anos já pode vir. Laura, 6 a 8 anos é a sua vez. Vem. Sobe, princesa. 5? Ai, não chegou no 6 ainda não? Meu Deus, que lindeza. Então você é maternal, de 3 a 5 anos. Agora é sua vez, Laura. Ih, Laura. Agora sim, 3 a 5 anos. E depois o berçário, de 0 a 3 anos. Aí os bebês vêm no colo dos papais e a gente vai organizar com os professores aqui para segurar no colo. A linha não está reta, não. Todos os professores, colaboradores também vêm aqui para a gente ficar do ladinho aqui, para a nossa foto ficar bem bonita. E desde já eu quero agradecer a todos os integrantes da Rede Kids. Irmãos, cada irmão aqui é uma pérola nas mãos do Senhor. Todo mundo contribui, todo mundo se interage, todo mundo participa. E é por isso que o Senhor ordena essa bênção maravilhosa, né? Glória a Deus. Três palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. Lá, 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 lá. De novo. Três palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. Lá, 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 lá. Eita, elas estão calminhas, né, gente? Gente, vamos ficar de pé, vamos abençoar essas crianças lindas, abençoadas de Jesus. Ó o pregador. Você é pregador. Pregador da palavra, já gosta do altar, do púlpito. Estenda suas mãos. Mais uma vez, nossa gratidão aos professores que têm tornado esse departamento infantil rico. Rico. Se eu não fosse pastor, eu viria para essa igreja. Só para que meus filhos estivessem aqui com vocês. Vocês acrescentam demais. Demais. Vocês tornam a vida dessas crianças muito abençoadas. É uma parceria que a igreja oferece aos pais, não substituindo, mas oferecendo uma parceria. Então, mais uma vez, nossa gratidão a vocês que semanalmente se dedicam para dar uma aula que vai marcar a vida delas. Deus abençoe. Vamos estender as mãos, queridos? Querido Jesus, nós somos tão gratos ao Senhor pela vida destas crianças que aqui estão. Meu Deus, somos gratos porque cremos que Tu tens um propósito na vida de cada uma delas. Um propósito, Senhor, que nós declaramos nessa noite, que elas viverão esse propósito. Meu Deus, eu sei que daqui, Senhor, muitos, Senhor, serão, ó Deus, dedicados, ativos e frutíferos na Tua obra. Muitos aqui, Senhor, o Senhor separará para servirem ao Senhor, quer pastores, pastoras, ministros e ministras de louvor, evangelistas, missionários, missionárias, mas que também, Senhor, serão parte da nossa sociedade, ó Deus, como profissionais, como aqueles que o Senhor estará estabelecendo, Senhor, em cada área da nossa sociedade. Nós queremos abençoá-los, nós queremos mais uma vez declarar que eles são,
ó Deus, do Senhor, que são dedicados ao Senhor, consagrados ao Senhor, e que o maligno não vai tocar na vida deles. Em nome de Jesus, nós abençoamos as nossas crianças nessa noite, no nome de Jesus. E toda a igreja diga amém, amém, amém. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez. Tira uma foto sua. Aí, glória a Jesus. Tem lembrancinha? A lembrancinha vai ser entregue agora, ao descer. Isso, então os papais, professores, acompanhem aí a descida das nossas crianças. Elas vão estar recebendo aí uma lembrança. Graças a Deus. 3 palavrinhas só eu aprendi de cor. Deus é amor. La 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 la. Glória a Deus. Quem foi abençoado, dê um glória a Deus. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. A Edna, ela trouxe alguns livros. E você que diz assim, pastor, eu não tenho habilidade para contar a história da cabeça. Então compra livro. Eu ganhei 2. Obrigado, Ed. Eu já vou contar a história da formiguinha e do menino que tem asa. E ainda tem um dedoche para melhorar a história. Queridos, ali atrás estarão expostos os livros. Tem máquina. Esqueci, não tem. Você pode fazer Pix, você pode comprar no dinheiro, você só não pode comprar fiado. Só não fiado. Deixa eu dizer uma coisa. Só mais um minuto, sua atenção. Olhe para mim, por favor. Olhe para mim. Queridos, já estamos chegando ao final. Nós vamos orar agradecendo a Deus por essa noite. Mas eu quero te dar uma notícia. Olhe para mim, por favor. Nós iniciamos no mês de agosto agora. Vamos cantar aquela. Vai lá, 1, 2, 3. Na casa de Deus é bem quietinho, é bem quietinho, é bem quietinho, é bem quietinho. Nós iniciamos no mês de agosto agora nosso projeto Gratidão. Deus colocou no nosso coração um desejo muito grande de expressarmos nossa gratidão a Ele. Nós temos cumprido esse propósito. Nós iniciamos dizendo assim, irmãos, nós vamos fazer o seguinte: durante 5 meses, nós vamos nos preparar para expressar a gratidão, abençoando igrejas, até o final do ano. Então serão 5 momentos que nós vamos estar fazendo isso. Irmãos, e Deus nos surpreendeu. De maneira que nós lançamos o desafio de fazermos as 10 igrejas esse ano. Hoje é domingo. Essa semana nós fomos à 8ª igreja. Você pode dar um glória a Deus por isso? Irmãos, foi tremendo, 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 tremendo. A gente vai dar o testemunho depois. A Kênia está registrando todos os momentos escrito. Está lá escrito num caderno, todos os nossos momentos. Faltavam 2 igrejas. Então, na semana retrasada, tínhamos completado a 9ª expressão de gratidão. E nós tínhamos 540 que era para a 10ª expressão de gratidão. E hoje entrou
562,85. De maneira que completamos a 10ª e ainda está sobrando R$2. Você pode aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe. Não, 2. 102, é verdade. Então é 102. Está mais do que a gente imaginou. Então Deus é fiel, irmãos. E glória a Deus pela sua vida, que tem abençoado, participado. Tivemos ali no bairro São Caetano essa semana, Teresópolis, Ibiruçu, aquela região ali. Todos esses que a gente passou por lá. E foi tremendo, tremendo momento que tivemos. Chegamos lá, tinham 3 pessoas. 3 pessoas. Foi impactante. Nós vamos dar o testemunho depois. Mas é bom saber que você... Aliás, é bom dar essa notícia para você, que pela graça de Deus, nós completamos o nosso propósito. Deus seja louvado por isso. Amém, querido? E por que nós fizemos isso? Uma palavra: gratidão. Por tudo que Deus tem feito por nós. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor? Agradecidos por esse propósito, agradecidos por essa noite, agradecidos por essa oportunidade que a gente teve de ser tão abençoado hoje aqui, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Eu quero te agradecer de uma forma especial pelo projeto Gratidão, pela vida de cada irmão que participou, que abençoou, que ofertou, que orou, que esteve em algum lugar abençoando com a sua presença, com o seu abraço, com as suas palavras. Muito obrigado, Senhor. Receba nosso louvor nessa noite pelas crianças daqui, ó Deus, pelos pais que aqui estão, pela palavra que o Senhor nos ministrou através da tua filha. Meu Deus, muito obrigado pelas professoras, enfim, por tudo, Senhor, que tu tenhas recebido esse momento como um culto de aroma agradável e suave ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento, e assim te pedimos que, assim como chegamos, voltemos em paz e segurança às nossas casas. Dá-nos uma semana abençoada, uma semana de vitória. Livra-nos, Senhor, do mal. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e te agradecemos. Amém. Estenda as suas mãos, e para quem está perto de você, você vai dizer assim: que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus. Ótima semana para você. E não deixe de pegar ali o seu livro. Aliás, de comprar o seu livro. Não é pegar, é comprar. Deus te abençoe em nome de Jesus.